Oi, pessoal! Bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o assunto da aula de hoje é sobre o sangue. Nós vimos até aqui vários aspectos relacionados ao sistema circulatório, desde as funções, os componentes e todo o trajeto que o sangue faz no nosso coração. A nossa aula de hoje vai ser voltada a entender o sangue e quais os componentes que formam o sangue. Cada um tem uma função diferente. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas antes disso, é importante que a gente entenda o que é o sangue e a gente entenda também onde que ele se origina no nosso organismo. Então, apesar de às vezes nós não associarmos a isso, o sangue, ele é um tecido. Nós temos 4 tipos básicos de tecido no nosso corpo: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O sangue, ele é um tipo especial de tecido conjuntivo. Além disso, o sangue, ele vai ser produzido numa região que nós chamamos de medula óssea. É importante que vocês não confundam com a medula espinhal, que está relacionada ao sistema nervoso. A medula óssea, ela está presente em alguns ossos do nosso corpo, dentro de alguns ossos, principalmente ossos longos, tá? Nas extremidades, como é o caso do fêmur, como é o caso do húmero, da clavícula, e alguns ossos do nosso crânio. E no interior desses ossos, a gente vai ter essa medula óssea vermelha, que tem a presença de células-tronco hematopoiéticas. Essas células, elas são indiferenciadas e elas têm a capacidade de formar vários elementos celulares que compõem o sangue. Esse processo de formação do sangue nessa medula óssea, nós chamamos de hematopoiese. Com relação à composição do sangue, ele é formado por 2 partes principais. A primeira parte é o plasma, que é a porção líquida, a porção fluida do sangue, e a segunda parte são os elementos celulares ou elementos figurados, que é a porção sólida, todas as células que estão presentes ali naquele sangue. 60% do volume de sangue é formado por plasma e os outros 40% são formados pelas estruturas celulares. As estruturas celulares são de 3 tipos. São os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas celulares. Começando pelo plasma sanguíneo, que é a parte fluida do sangue, corresponde a 60% do volume total, como eu já disse para vocês, e essa parte líquida do sangue, ela vai reunir os elementos celulares, tá? Quando vocês já tiraram sangue alguma vez para fazer exame, vocês perceberam o sangue todo vermelho por igual. Mas no laboratório, a gente consegue fazer um processo que a gente chama de centrifugação. A centrifugação, ela consegue separar a parte líquida e a parte sólida do sangue. Se vocês observarem na imagem, a gente está observando um tubo de ensaio onde a gente tem uma porção acima amarelada e uma porção abaixo avermelhada. A porção amarelada corresponde ao plasma, a porção líquida, e a porção avermelhada corresponde a todas as células que estão presentes no sangue. Vocês devem ter ouvido falar bastante durante essas semanas sobre alguns estudos que têm sido realizados com plasma sanguíneo. São estudos preliminares que buscam utilizar o plasma sanguíneo de pessoas que já tiveram Covid-19 em pacientes que estão em estado grave. Porque no plasma sanguíneo, além de água, nós temos vários nutrientes, proteínas, lipídios, a gente também tem a presença de hormônios e também de anticorpos, que são substâncias que conseguem neutralizar a ação de agentes infecciosos. Então, são estudos preliminares que têm sido feitos utilizando o plasma sanguíneo de pessoas que já tiveram Covid e já se recuperaram, está sendo colocado em pessoas que estão em estado grave e que precisam de uma ajuda no sistema imunológico para tentar combater esse vírus. Com relação aos glóbulos vermelhos, que é a primeira estrutura celular que a gente vai falar aqui, eles também são chamados de hemácias ou eritrócitos.
É importante que vocês aprendam todos esses nomes porque vocês são sinônimos e vocês podem, ao longo das leituras, encontrar esses nomes em diferentes locais e é importante que vocês saibam que significa a mesma coisa. Então, os glóbulos vermelhos são células arredondadas que estão presentes no nosso sangue. Essas células têm como principal característica essa forma côncava, uma forma achatada, e além disso, as células elas são anucleadas, ou seja, elas não possuem núcleo. Quando os glóbulos vermelhos eles se tornam maduros, eles perdem o núcleo para que tenha mais espaço dentro da célula para captar o oxigênio que será transmitido através do processo circulatório. E essa forma côncava, essa forma achatada, é importantíssimo para que essas hemácias elas consigam passar com mais facilidade nos vasos sanguíneos do nosso corpo. Então, qualquer alteração que houver na forma das hemácias vai interferir e pode causar alguma doença, alguma dificuldade em oxigenação do organismo, porque é essencial que tenha esse formato côncavo. Na imagem, vocês vão perceber algumas variações na forma das hemácias e vocês vão perceber essa última forma que nós chamamos de célula falciforme. É uma forma de foice. Tem uma doença chamada anemia falciforme, que é uma doença hereditária. Nesse caso, essas pessoas que têm essa doença, elas vão ter uma alteração na proteína que está presente dentro da hemácia, que é a hemoglobina, e isso vai fazer com que tenha uma alteração na forma da hemácia. E elas passam a ter uma forma de foice. Isso, além de prejudicar a oxigenação, o transporte de gases no nosso corpo, isso também pode formar como se fossem entupimentos no vaso. Como vocês podem perceber na imagem, as formas côncavas, elas têm mais facilidade de passar nos vasos sanguíneos, enquanto que as formas em forma de foice, elas vão ter mais dificuldade e elas podem formar agrupamentos que podem entupir os vasos. A principal função das hemácias está relacionada com o transporte de gases no nosso corpo, principalmente o gás oxigênio, que é essencial para o nosso metabolismo celular. A próxima célula que compõe o sangue são os glóbulos brancos. Nós também podemos chamar os glóbulos brancos de leucócitos. A principal função dos glóbulos brancos está relacionada com a defesa. Então, quando alguma bactéria, algum vírus, algum fungo ou alguma substância estranha tenta invadir o nosso corpo, a primeira linha de defesa que vai tentar neutralizar esses agentes vão ser os leucócitos, vão ser os glóbulos brancos que estão presentes no nosso sangue. Se vocês observarem na imagem, a gente tem linfócito, monócito, eosinófilo. Todas essas células que vocês estão observando são tipos de glóbulos brancos. Então, a gente tem uma diversidade com relação à forma e à função. Cada uma dessas células ela vai ter uma função específica no processo de defesa. Vai estar relacionado a algum movimento específico para defender o nosso corpo. E por último, nós temos as plaquetas. As plaquetas nós também podemos chamar de trombócitos. Quando a gente sofre alguma lesão, seja nos tecidos mais superficiais, na pele ou em qualquer parte mais interior do nosso corpo, nós vamos ter as plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos, que vão atuar na coagulação sanguínea. Então é importante vocês saberem disso. As plaquetas não são células. São fragmentos de células que sofreram rupturas e esses fragmentos citoplasmáticos, eles vão estar dispersos dentro da nossa corrente sanguínea. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre plaquetas, principalmente quando a gente tem dengue. Um dos primeiros exames que a gente faz é o hemograma e a gente procura avaliar qual a quantidade de plaquetas presente no nosso corpo. Por quê? Porque é comum em processos infecciosos o número de plaquetas diminuir. É importante que a gente faça esse monitoramento, porque quanto mais baixo o número de plaquetas no nosso corpo, a tendência que a gente possa ter uma hemorragia é muito maior. Por isso que a gente faz esse monitoramento para ver se aquela dengue ela pode estar relacionada a uma dengue hemorrágica ou não, se o número de plaquetas
cair muito os níveis. Então, essa é a principal função das plaquetas. Está relacionado com a coagulação sanguínea e evitar com que a gente perca sangue em grande quantidade. Por isso que é importante que a gente não tire as casquinhas toda vez que tem um ferimento, porque ali a gente está tendo a atuação das plaquetas, a gente está tendo a atuação de células de defesa, tudo isso ajudando no processo inflamatório e no processo de cicatrização para que aquele tecido ele se reestabeleça. Eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade com relação à tipagem sanguínea. Vocês já ouviram falar em sangue A positivo, A negativo? Então, nós temos dois sistemas que classificam o nosso sangue. O primeiro sistema é o sistema que nós chamamos de ABO. Ele vai ajudar a gente a classificar o sangue em 4 tipos: sangue do tipo A, B, AB e O. E nós temos um outro sistema, que é o sistema RH, ou fator RH. Ele vai nos ajudar a caracterizar o sangue em positivo e negativo. E a gente faz uma junção desses dois sistemas que vai ajudar a determinar se o nosso sangue ele é positivo, negativo, A, AB ou O. Vocês observarem na imagem, a gente consegue ver os 8 tipos sanguíneos que a gente tem possibilidade, misturando o sistema ABO com o RH. Então, a gente pode ter sangue A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo e negativo e O positivo e negativo. E eu coloquei para vocês ali 2 esquemas que ajudam só a gente entender com relação à compatibilidade sanguínea. Entender quem pode doar para quem e quem pode receber de quem. Na primeira imagem, onde a gente tem as setas vermelhas, vocês vão perceber ali no O que todas as setas saem do O. Vai em direção A, o AB, o B, inclusive o próprio O. Isso significa que o O ele consegue doar para todo mundo, qualquer tipo sanguíneo. Se vocês observarem o AB, todas as setas vão em direção a ele. Isso significa que o AB ele pode receber sangue de qualquer tipo sanguíneo. Pode ser positivo e negativo? Não, porque a gente também vai ter uma especificação, uma compatibilidade com relação a positivo e negativo. Se vocês olharem a imagem ao lado com as setas pretinhas, a gente vai ver que do RH negativo vão partir para o RH positivo. E do RH positivo para o RH positivo, a gente tem as setas que se encontram. Resumindo, RH negativo só recebe sangue de RH negativo. RH positivo recebe tanto de positivo quanto de negativo. Então, juntando esses dois sistemas, a gente pode definir o seguinte: o sangue O negativo é o nosso doador universal. Ele pode doar para qualquer tipo sanguíneo. Já o nosso receptor universal é o AB positivo, porque ele pode receber de qualquer tipo sanguíneo, tanto positivo quanto negativo. Eu trouxe para vocês 3 questões para que a gente possa fazer uma revisão do que nós vimos na aula de hoje. A primeira questão pergunta o seguinte: qual a função do plasma sanguíneo? Nós vimos que o plasma sanguíneo é a parte fluida do sangue. Nele vão estar contidos nutrientes, gases, hormônios e todas as estruturas celulares que compõem o sangue. Então, a principal função do plasma é manter esse meio fluido para que ocorra a circulação sanguínea no nosso corpo. Segunda pergunta: diferencie glóbulos vermelhos de glóbulos brancos. Ah, glóbulos vermelhos são vermelhos, brancos são brancos. Não. Os glóbulos vermelhos, eles são células côncavas e anucleadas, não tem a presença de núcleo. Além disso, a principal função está relacionada com o transporte de oxigênio. Já os glóbulos brancos são células nucleadas e que têm diferentes tipos, diferentes formas, e cada uma está relacionada a uma defesa específica do nosso corpo. Enquanto glóbulos vermelhos vão estar relacionados a transporte de gases, os glóbulos brancos eles vão estar relacionados à defesa do nosso corpo. E a última pergunta: qual a importância das plaquetas? Nós vimos que as plaquetas são fragmentos citoplasmáticos e eles estão relacionados com a coagulação sanguínea.
Então, a principal função das plaquetas é fazer com que o sangue ele não seja liberado em grande quantidade, auxiliar no processo de cicatrização toda vez que houver alguma ruptura nos nossos tecidos. Então, ele evita com que a gente passe por hemorragias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida e tiverem acesso, entre na plataforma Eduque, no link que vai aparecer para vocês aqui embaixo, tá? Bons estudos e até a próxima aula!